Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, o Casamento e Comportamento, a minha sala de visitas onde eu recebo os meus convidados, que são muito especiais. E hoje eu recebo ela, Maria Cláudia Monteiro Tuoto, conhecida pelas crianças como Tia Cacau. Ela é fonoaudióloga e é minha convidada bem no dia que eu estou sem voz, Maria Cláudia. Mesmo assim, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, eu que agradeço por estar aqui, para esse bate-papo. O que a gente conseguir. Sim. Maria Cláudia, para a gente começar essa conversa sobre fala, a partir de que idade a criança começa a falar, de uma maneira geral? De uma maneira geral, a gente precisa falar em marcos do desenvolvimento infantil, né? Então, você precisa ter um parâmetro. O que são esses marcos? São estudos com grupos de crianças que a gente pode, por lá, não necessariamente tem que seguir esse marco, mas é um parâmetro para o pai falar, tem alguma coisa errada aqui. Então, por exemplo, um bebê que não balbucia, não fala muito, não olha para o pai, não olha para a mãe, já tem alguma coisa ali. Você já pode desconfiar de algo. Mas uma criança com 1 ano que não fala absolutamente nada, tem alguma coisa ali. Seja ela neurológica, seja ela ambiental, seja ela por falta de estímulo, mas alguma coisa errada tem ali. Então, a média seria 1 ano? Então, em 1 ano, a criança... 1 ano você já consegue ter um parâmetro de o que está acontecendo, ou pelo menos levantar um sinal de alerta e pensar, vai no pediatra e o pediatra vai te falar, acho que tem alguma coisa errada, mas você já pode procurar uma fonoaudióloga para fazer uma avaliação, entender o que está acontecendo e por que aquela criança ainda não fala. Não fala. A partir de quando é considerado um atraso? Tipo, agora é uma linha de corte. Tem isso ou não? Mais ou menos, porque nos marcos do desenvolvimento aparece o que a criança tem que estar fazendo em cada idade. Então, por exemplo, em 2 anos a criança já tem que estar pelo menos nas frases simples. O que é uma frase simples? Quero comer pão, por exemplo. Ou, como a criança às vezes ainda não fala o eu quero comer pão, ela usa o nome dela e comer pão. Isso já é uma frase simples. Então, porque na verdade a fala é mais complexa do que a gente imagina. Então, antes dessa criança estar falando, ela precisa ter algumas habilidades linguísticas, que a gente chama de apontamento, que a gente chama de uma troca, uma brincadeira, uma troca de olhar. Ela tem que ter interação, ou com uma criança, ou com um adulto, para daí você verificar. E quando essa criança muitas vezes não estabelece essas habilidades, aí é um sinal maior ainda, né? E dependendo da idade, já tem um atraso maior. Normalmente os médicos indicam mais tarde. Eu, como fonoaudióloga e trabalhando nessa área de intervenção precoce, sempre indico antes. É importantíssimo. Quanto antes, melhor, para caso tenha algum problema, ele pode ser detectado. Isso. E a gente já pode começar a trabalhar. Isso, e eu acho que tem algo nos pais que também tem um certo receio de levar e ser algo neurológico. Nem toda questão neurológica está ligada a atraso de fala, mas todo atraso de fala deve ser levantado um sinal de alerta. Entendi. Maria Cláudia, quando o pai, a gente tem o filho pequenininho, a fala deve ser estimulada desde o momento que o bebê nascer, ou não? Não adianta a gente ficar olhando e falando, isso para ele nos primeiros meses não tem efeito. Como? Tem, importantíssimo. Então, como que seria isso? Então, por exemplo, o que eu sempre falo para os pais, porque não adianta, uma sessão de fono é pouco, né? Não sou eu que estou acompanhando essa criança desde cedo. Então, é essencial que os pais consigam fazer essa estimulação em casa.
Então, Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Vai desde uma troca de fralda, olhar aquele bebê, conversar com aquele bebê, fazer brincadeira com aquele bebê, mexer no corpinho do bebê, reconhecer as partes do corpo do bebê, no banho, reconhecer as partes do corpo, cantar com esse bebê, brincar com esse bebê é importantíssimo. Isso já é um estímulo. Ele já vai estar estimulando a fala. Porque essa criança vai estar escutando uma comunicação. Porque até então ela entende, opa, alguém está falando alguma coisa, mas ela não sabe exatamente, opa, como é o universo da comunicação. Ela vai aprender mais tarde. Ela vai começar a discernir as palavras com qual idade, mais ou menos? Mais ou menos, depende, porque assim, por exemplo, tem aquela criança que é muito nova, e ela vai imitar o pai e a mãe, mas às vezes ela não vai entender essa palavra. Ah, o primeiro momento é apenas uma imitação? É uma imitação, na verdade é assim, a criança, para ela começar a comunicar, ela precisa ter funcionalidade. Então, por exemplo, se essa criança chega para você e fala oi, ela está sabendo que ela está comunicando. Ela sabe que ela tem que te cumprimentar a partir daquele momento. Porque assim, a fala e a linguagem são coisas diferentes. A fala é um ato motor. E a linguagem é como essa criança vê o mundo, como ela vê os sinais. Então, por exemplo, você está brincando com a criança, dá. A criança não vai entender de imediato que você quer pegar aquele brinquedo que ela vai brincar. Mas aos poucos ela vai escutar aquele dá e vai falar, opa, ela quer que eu dê a bola, por exemplo. Uhum. Então, aos poucos, ela vai entender esse mundo, o universo da comunicação. E ela precisa ter a necessidade, a função que a gente fala, a função de fala. Se ela não tiver essa função, ela não precisa comunicar. Então, por exemplo, o pai e a mãe que vai dar mamadeira. Se você dá na mão da criança, qual é a necessidade dela comunicar que ela está com fome? Ou qual é a necessidade dela te pedir? Ela não vai te pedir, porque ela já sabe que você vai dar na mão. Então, é uma orientação que eu passo sempre para os pais. Calma. Comporte-se. Comporte-se, literalmente. Pais, Sim. comporte-se. Cláudia, quando a gente vê o bebê, a gente tende, nos primeiros momentos, assim, os filhos pequenos, eu evitei isso muito com meu filho, mas por outras questões, mas a gente tem o hábito de falar ou no diminutivo, ou a palavra errada, ou o apelido, sabe, uma bobagenzinha, né? Eu não sei se ainda chamam de linguagem da tati-bitati, né? Fala tati-bitati. E o que é o correto? A gente pode, nesses primeiros meses, nesses primeiros anos, usar uma linguagem mais lúdica, ou o ideal, quando a gente fala de fala, é desde o início falar correto com a criança? Então, isso é inevitável, né? A gente vê um bebê, a gente quer falar no diminutivo. Isso é normal, é inevitável. Não é que é proibido, mas é legal que essa criança ouça da maneira correta. É a mesma coisa que eu sempre oriento os pais. Por exemplo, vai ensinar o som dos animais. Essa criança, normalmente, você já viu alguma criança falando, esse é o cachorro? Não. O que ela fala? Uau, esse uau. é o uau-uau. Esse não é o uau-uau. Esse é o som do cachorro. Então, você já está ensinando desde pequeno o errado. E essa criança, quando vê o cachorro, ela vai falar, uau? Não. Daí depois ela vai ter que aprender. Tipo, como se ela tivesse que aprender 2 vezes. Exatamente. Você constrói um negócio que você mesmo vai ter que destruir em algum momento. Exatamente. Por exemplo, tem uma criança que o nome dela é Felipe. Aí os pais ensinaram que é Lipe. Aí depois ele vai ter mais dificuldade. Porque ele vai falar, não, mas eu sou o Lipe, eu não sou o Felipe. Já gera até uma crise de identidade na família. Exatamente. Então, aos poucos, é claro que muitas vezes, até eu às vezes me pego se eu tô atendendo um bebê e a gente acaba mudando a melodia de voz, isso não tem problema, mas sempre falar no diminutivo. Você imagine uma criança chegando na escola, olhando para a professora e pedindo, me dá o meu lanchinho, e ela tem 8 anos. Os amigos na escola já vão pegar no pé, já vai começar uma outra história. Então, a gente sempre recomenda ao pai que não use diminutivo, que não use só o som,
porque depois é mais complicado para a criança conseguir aprender isso, né? Por exemplo, uma coisa que acontece muito com as crianças com algumas dificuldades neurológicas, algumas síndromes, por exemplo, põe a língua na casinha. Não é casinha, é a boca. Eu ia perguntar pra você o que casinha. Por quê? Porque tudo é muito diminutivo, tudo é muito lúdico. Às vezes pode ser? Pode, tem que ser lúdico com uma criança. Você tem que brincar com a criança. Mas tem que tomar cuidado como fala com essa criança. Porque é aquilo que ela vai aprender. É um comportamento aprendido. Quando a mãe está varrendo a casa, ou a mãe está lavando uma louça, ela imita. Assim vai acontecer com a fala. Entendi. Cláudia, eu já compartilhei com você em outros momentos, o meu filho nasceu com perda auditiva. E nós demoramos muito tempo para perceber, até porque ele falava muito certo. E a gente nem sabe como que ele falava certo. Porque no nosso entendimento, na época, como pais, era normal a criança falar errado. Então, como que a gente poderia imaginar que ele tivesse perda auditiva se nem errado falava, né? E Sim. como pais, né, também acho que daí nesse caso erramos, as poucas palavras que ele falava errado, a gente incentivava ele a falar errado, porque a gente achava lindo, né? Sim. Ou quando quando são pais. Por exemplo, tinha uma palavra peixe. Ele não falava peixe, ele falava pisse. O pisse, mamãe. E a gente achava aquilo tão lindo. Enquanto o pisse durava, a gente queria que isso se perpetuasse. É normal a criança falar errado. É normal. Ela vai ter mais dificuldade com algumas palavras, com algumas construções, ou não. Bem estimulada pelos pais, desde cedo, ela vai sempre falar certo. Até o quanto a gente aceita isso? Veja, ela tem uma aquisição de fonemas. Em cada idade, ela vai adquirir um fonema. O último fonema é o terror das mães e das crianças, que é o R, né? O R da barata, o R da arara, porque eles trocam, né? Eles fazem uma troca porque ainda não adquiriram. Então, qual é a troca que eles fazem? Por exemplo, uma criança, em vez de ela falar arara, ela vai falar alala. Né? Então, é o cebolinha. Exatamente. É o síndrome do cebolinha. E acontece de muitos pais falarem, ai, mas olha que bonitinho. É bonitinho quando tem 3 anos, 2 anos. Cresceu essa criança na escola, vai ser motivo. Outras crianças vão tirar sarro. Vai ser complicado ali no ambiente. E as crianças vão se frustrando e não vão falando mais. Né? Então, isso é um problema. E aí, quando chega aos 5 anos e não adquiriu, é mais difícil. Porque se você incentiva, por exemplo, a criança está falando lala, ela está com um movimento de língua errado. Para ela corrigir e automatizar isso, não é simples assim. Tem pais que chegam e falam, daqui a 1 mês está tudo bem. Não é, pai. Não é assim. São alguns meses. Às vezes a criança convive tem um irmão e o irmão fala correto. É mais fácil automatizar esse fonema. Ou não. Às vezes essa criança não tem ninguém em casa. Vai demorar mais para adquirir todos esses fonemas. Às vezes a criança não fala, vai para a escola. Mas as outras crianças estão adquirindo os fonemas. Ela vai seguir aquilo. E assim por diante. Eles precisam do modelo correto. Sim. Mas, não, veja, tem uma diferença aí entre o modelo correto e uma correção quase que imposta. Aí a criança não vai aprender mesmo. Por exemplo, se o pai fala assim, não, mas não é isso, fulano, não é a Lala. Para de falar errado. Isso é péssimo. E como que a gente corrige a arara? Você não precisa falar que você está corrigindo. Você vai falar, você quis dizer arara. Entendi. Ele não precisa entender que ele está errado, porque ele está ouvindo que está errado. Ele sabe que está errado? Na verdade, quando ele automatizou o errado, ele ainda não sabe. Mas quando ele começa a fazer fono, a gente trabalha muito essa questão auditiva, essa discriminação auditiva que a gente fala dos fonemas. E ele fala,
Opa, é mesmo. Ou o posicionamento de língua. Ele fala, não era ali, era aqui. E você vai mostrando pistas visuais, auditivas, até essa criança, de repente o pai fala, nossa, você começou a falar o R. Automatizou. Automatizou, do nada. Exatamente, não é do nada, né? Ele fez todo um trabalho, um processo na escola, se orienta a escola, orienta pais, é todo um processo. Se não tiver pais envolvidos, família envolvida, não funciona. Escola envolvida, não funciona. Até porque a fala é uma coisa diária, né? Exatamente. A todo momento. Não tem como você só estimular a fala. É sair do dia a dia, estimular e voltar, e aqui ela não é. Isso, faz 1 hora de fono, tá tudo resolvido. Não tem como. Não, é um processo terapêutico. A fala é algo muito sério. As pessoas acham que é algo simples, não, é algo bem mais complexo do que a gente imagina. Até saltando um pouco da criança, mas indo até... Cláudia, por exemplo, as pessoas, alguns adultos que têm dificuldades, qual que é a palavra? Iogurte, eles falam, e assim, já teve essas situações na minha vida algumas vezes, que você percebe que a pessoa teve formação, que ela frequentou a escola, que ela lê, mas nessa palavra, uma é iogurte e tem uma outra que eu já ouvi alguma vez, que vem de pessoas que não é que elas não conseguem falar. Isso é possível? É possível, mas veja, às vezes são questões regionais, que muda de local para local, e às vezes são questões de postura de língua e movimento mesmo. Ela não consegue? Não conseguiu. Por algum motivo. Mas aí é naquela palavra? Naquela palavra ou em algumas outras que talvez passe despercebido. Tem muito, você não vê muito caso de ator, atriz, quem tem problemas. É visível. Mas tem alguns que em algumas palavras, ele registra essa palavra, mas a outra não. Nunca tinha reparado. É que a gente percebe. Tem o ouvido já afiado. Já tem o ouvido tá treinado, né? Sim. Na hora que a pessoa fala. E tem gente que quer fazer fone, tem gente que não quer, que acha chato, ainda mais adulto. Não quero. E tem gente que não. Por exemplo, eu atendi uma vez, agora não atendo mais adulto, mas eu atendi um diretor de uma empresa francês que queria falar corretamente português. Então, veja. Isso é possível? É possível. Com treino? Com treino. Porque daí ele vai perder... Só treino. Tudo é treino. Não adianta. Porque é interessante se você trazer esse ponto, porque eu ia te perguntar isso. No caso da criança, que ela convive, por exemplo, uma criança nascida de pais brasileiros que falam português, e daí ela está residindo em outro país, que a estrutura da língua... Vamos dar o exemplo da França. Como que fica a aquisição da fala dessa criança? Para eles é mais fácil? Assim, depende da criança. Então, por exemplo, eu já atendi uma menina aqui, brasileira, ela foi embora para Paris com os pais. Hoje ela está com 7, 8 anos. Ela falava significativamente bem o português, mas estava em aquisição e foi para lá. Fala tranquilamente. Eu tenho um outro menino que eu atendo, que ele veio de fora também, não é Austrália, agora me falhou a memória de onde ele veio. Mas ele veio com inglês muito carregado e agora está começando a falar muito bem o português. Sem tanto sotaque. Sem tanto sotaque. Mas as palavras, por exemplo, estamos trabalhando alguma coisa com cachorro, dog, tudo ele já trazia o inglês. Agora não, agora a gente fala, opa, mas tem o português também, né? Como é no português? Então agora melhorou, mas quando ele chegou era muito carregado. Porque era onde ele mora, é onde ele ouve o tempo todo. É uma característica Sim. Local. Tipo, Sim. Não... E a nossa língua é muito mais complexa, né? Do que o inglês, por exemplo. Em que sentido? De palavras, de formação de palavras, de frases. É muito mais fácil você adquirir do que o português. O português tem muita junção, o português tem muito pronome, a gramática é muito mais complexa. Sim, a nossa gramática é muito mais densa. Exatamente. Bem mais densa. Então você imagina quando a criança vai adquirindo a fala. O processo aquisitivo da fala se dá até qual idade?
Quando que termina? Tipo, agora não tem mais o que fazer. Depende da criança. Por exemplo, uma criança típica. O que é uma criança atípica? Uma criança típica é uma criança que não tem nada neurológico. Tá, Ela só uma criança tem típica, então. típica. Uma criança típica. Isso. Uma atípica tem algo neurológico, uma atípica não tem. Então, por exemplo, essa criança veio com atraso de fala. Pode ser que aos 3 anos de idade, tá ok, tô dando alta. Tem um menino que vai receber alta agora. Chegou pra mim, acho que tinha 1 ano, 2 anos. Trabalhamos, não falava nada. Trabalhamos, tá perfeito. Fala, tá perfeito. Então, depende da criança. Às vezes tem uma criança que é atípica, uma T21, síndrome de Down, por exemplo. T21 é síndrome de Down. Isso. Então, por exemplo, ela tá lá trabalhando comigo. Ah, mas ela nunca vai receber alta? Recebe. Tem uma menina de 8 anos que eu trabalhei mais coisas para além da fala, então alfabetização, leitura, nós trabalhamos outras coisas com 8 anos alta. Saiu. Tipo, encerrou o período de aquisição, vai só dar E daí ela não continuidade. precisou de reforço, mas, por exemplo, já veio para mim um menino com 15 anos, atípico, T21. Esse precisa. Precisa. Porque o T21, no caso, ele é uma questão neurológica ou também fisiológica? Na verdade, é uma questão, é uma síndrome. Nessa síndrome envolve algumas dificuldades, né? Tá. Então, dessas dificuldades pode aparecer no motor, pode aparecer na linguagem, pode aparecer em vários outros campos. Então, essa criança, por exemplo, pode não ter uma dificuldade de fala, mas ter uma dificuldade no motor. Demorar um pouco mais para andar, um pouco mais para pular, um pouco mais para outras coisas. E uma criança típica também pode apresentar alguns atrasos, até no motor. Isso não. Por isso que eu falei, nem sempre um atraso de fala a causa é neurológica. Tem que investigar. Pode ser, como você falou, pode ser na audição, pode ser ambiental, pode ser falta de estimulação, pode ser excesso de tela, pode ser inúmeras coisas que a gente não tem ideia. Para os pais, além dos estímulos que a gente falou, de falar certo, de mostrar, de cantar, quais outras ferramentas que a gente tem para estimular a fala da criança? A leitura é uma delas ou não? Pode ser, você pode usar daquele livro para descrever, por exemplo, as cenas, se aquela criança não sabe ler. Isso já é um estímulo de fala. Na música, você pode parar aquela música e pedir para a criança continuar. A completar. Dá para você usar de diversas formas qualquer brincadeira, né? Seja com livro, seja com brinquedo. Só que você precisa dar o tempo dessa criança, né? Porque às vezes você atropela essa criança, não dá nem o tempo dela. Opa, acho que eu preciso comunicar aqui. Ou acho que eu tenho uma necessidade de comunicar aqui. Foi aquilo que eu falei. Às vezes a criança aponta a água já tá na mão dela. Chega uma hora ela para de falar, só aponta. Só aponta, ou ela mesma vai buscar. Que é melhor do que pegar. Ou tem que falar pro pai. Exatamente, eu tenho que falar para esse pai que ela quer. Interessante. Cláudia, você falou ali, né, da língua na casinha, né, de colocar a língua. O atraso da fala também pode envolver questões fisiológicas, não neurológicas. Pode. Por exemplo, se dependendo da arcada dentária, isso, ou Sim. dependendo de alguma coisa, por exemplo, nessa parte de nariz, amígdalas, isso também pode impactar. Tanto que a gente investiga sempre, né? Então, sempre, por exemplo, eu sempre pergunto pro pai e pra mãe, tá dormindo bem? Ronca? Ele é respirador bucal? Não é? Você sabe disso? Não sabe? Já levou no otorrino? Já fez teste auditivo? Então, tudo isso tem que ser investigado. Ah, não, ele não tem nada, ele escuta muito bem, ele tá... Tá, então vamos desenvolver e avaliar
e ver o que a gente consegue descobrir disso daí. Sim, e nesse caso, por exemplo, quando não é o neurológico, tem-se mais chances de sucesso nessa ou não? É igual. É igual? É igual. Porque assim, muitas vezes eu falo, né? A gente se confunde um pouco, né? Ai, mas o T21 não vai falar. Isso não existe. Ele vai falar. Só que vai chegar um momento da forma dele, no tempo dele, mas ele vai falar, né? Porque tem muito isso. Ah, não. Tem alguma dificuldade, não vai falar. Né? Porque as pessoas confundem muito, né? As síndromes, elas não são doença, né? Elas são uma dificuldade. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque às vezes a gente está colocando essa criança num lugar que muitas vezes eles superam uma criança típica. A gente não sabe, assim como uma criança típica pode. Então não dá para comparar. O grande problema é comparar crianças. Não, são todas crianças. E tem as mesmas chances. Cada uma com as suas particularidades. Isso, e talvez com as suas dificuldades, né? E podem superar muito bem aquela dificuldade. Né? Então, as pessoas confundem um pouco as coisas. Rotulam muito, né? E tem que tirar esse rótulo, porque é uma criança. E ela tem a mesma chance de chegar como qualquer outra criança, com as suas particularidades. É importante esse ponto de vista, né? Porque também, se você não tem um outro olhar em relação a isso, essa criança já nasce com... Sim, com o rótulo não vai conseguir. Não vai conseguir, e daí não vai conseguir mesmo, porque daí esse estímulo que você precisa, que é um estímulo 360 que tem que acontecer em tudo, né? Não é só uma hora com a fonoaudióloga, você, a partir do momento que você rotula, você vai deixar de, como que fala? De estimular, porque você já rotulou, Sim. você já definiu e pronto. Cláudia, tem uma cena clássica do Poderoso Chefão, acho que é o Poderoso Chefão 1 ou 2, eu acho que é o 1 ou 2, não lembro, e ele nunca falou, a vida toda ele ficou mudo, e um dia, por algum motivo, ele começa a cantar. E todas as pessoas da família do Don Corleone achavam que ou ele tinha um problema neurológico, ou ele era alguma coisa ele tinha. E um dia do nada, daí realmente é do nada, não foi um processo de aquisição, né, um processo de estímulo, ele voltou a falar, ele começou a falar. Isto pode acontecer ou não? Isso é cinema? Depende muito da questão, é muito delicado falar que sim, pode. Depende, né? Tem que ter alguma questão aí envolvida. Por que não falava, né? Tem que investigar o porquê desse não falar, exatamente isso que a gente está falando, né? Não, a criança não vai falar de uma hora para outra. Isso não existe. Não. Se ela não estiver sendo estimulada. Se ela não foi numa... É muito difícil um pai e uma mãe que não vê uma criança falar. Eu, pelo menos, desses 18 anos que eu acompanho, eu nunca vi um pai ou uma mãe não levar num neurologista, não levar numa fonoaudióloga. Então, isso precisa ser investigado. Acho muito difícil uma criança do nada, que não falava nada... Pegar e falar. Sim. De repente. De repente, chegar e falar. É meio ficção, né? Como se... então, ela pula, né? Todas essas etapas. Exatamente. Não tem como ela começar. Sim. Do nada falar. Cláudia, existe, por exemplo, você falou assim, hoje eu não trabalho mais com adulto, né? Você está focada em criança. Público infantil. Em público infantil. Quando o adulto, fora esse ponto que você colocou, né? Que você teve um paciente que queria aprender a falar em português, falar português mais naturalmente. Na vida adulta, qual que é a atuação da fonoaudióloga? Aonde que ela pode atender? Atuar. Onde que ela pode atuar? Porque eu entendo que grande parte dessas questões da fala estão na infância, né? Não. Não? Então desmitifica isso pra gente. Ela pode atuar em hospital, com pacientes em leito.
ela pode atuar com bebês recém-nascidos que não mamam, ela pode atuar... Mas a amamentação tem a ver com aonde que a amamentação e a fono Por se encontram? exemplo, essa criança não consegue amamentar, essa criança não consegue sugar. Então a fono vai lá no hospital e vai entrar em ação com essa família para que esse bebê saia com a amamentação. Mas como que é a atuação dela? Aí, então, a atuação dela, primeiro ela avalia, né? Precisa de uma avaliação para ver o quanto essa criança consegue sugar, está sugando, e aí ela entra com a intervenção. Que interessante, eu jamais pensei que isso era alguma coisa da enfermagem. Por exemplo, um idoso, vamos ao extremo, um idoso tem um problema em disfagia, que é deglutir, tá com problema de deglutição. É a fono que vai intervir lá. Então, por exemplo, ele não consegue alimentação via oral, ele vai ter que ter outro tipo de alimentação. A fono não deixa de fazer a intervenção com esse paciente que está hospitalizado. Olha só. Por exemplo, tem inúmeras coisas que a fono pode atuar. Um cantor que ele quer melhorar a voz, quer melhorar a dicção, ela vai atuar. Esses grandes cantores, Ivete Sangalo, esses que fazem trio e várias outras coisas, cantor sertanejo, bastante gente tem acompanhamento com assessoria com fonoaudiólogo. E a nossa voz envelhece. Por exemplo, hoje você trouxe agora a questão dos cantores, né? Uhum. Todo mundo falando que o Zezé de Camargo e eu, né? Estamos perdendo a voz. A gente vai perdendo a voz com o tempo ou não? Olha... A capacidade da fala ou não? Depende da situação. É muito amplo para eu te falar isso. Porque pode em algum momento isso acontecer. Mas daí tem outros motivos, outros fatores. Mas... do nada isso acontecer, não tem como. Não. Mas conforme a gente vai envelhecendo, vai tendo uma perda. Não, pode acontecer em alguns, depende se essa, por exemplo... eu vou ter a mesma fala quando eu for uma idosa? Pode ser. Com o mesmo tom, pode. Com a mesma entonação, com tudo pode. Igual? Se nada acontecer... Não, em situações naturais, Sim, normais de pressão e... Sim. Ela não muda? Não. Por exemplo, na adolescência, ele vai mudar esse tom de voz. Mas não necessariamente na vida adulta vai mudar o tom porque ele está envelhecendo, entende? A menos que tenha algo ali, alguma dificuldade ou alguma doença associada. Né? Então, se não permanece... Permanece igual, não normal, permanece igual. E hoje você está à frente de uma clínica, né? Conta Sim. um pouco da clínica pra gente, como que ela funciona. Então, a clínica a gente atende com várias especialidades, o nome dela é Panapaná, fica na Brasília Tiberê. O nome da clínica já é um treino de fala, você tem que, para ser aceita na clínica, tem que conseguir falar o nome da clínica. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, fisioterapeuta, TO, e a gente atende tanto crianças típicas quanto atípicas, né? Então, nosso público é o infantil, mas ainda tem na área da psicologia lá, são atendidos adultos também, né? Então, é direcionado ao público infantil, mas... Tem uma das psicólogas atende também o público adulto. O público adulto. E dentro da clínica, por exemplo, quando vai as crianças que a gente denomina como atípicas, geralmente é uma equipe multi-especializada que atende nessa questão da fala. Não vai ser só o treino com a fonoaudióloga que vai suprir. Vão ter que outras... Não, porque o que acontece, né? Alguns profissionais, eles acabam se especializando em determinadas áreas. Tá. Então, por exemplo, eu sou fonoaudióloga, mas eu tenho pedagogia e psicomotricidade. Então, meu olhar é um pouquinho diferente. É um pouco mais amplo. Um pouco mais amplo. E eu fiz especialização em T21.
que é em síndrome de Down. Então, o meu maior público, no momento, é T21. Mas a gente vai ampliando isso para outros públicos. Então, por exemplo, tem uma psicopedagoga que trabalha mais com as crianças com T21, outras com problema de comportamento. E assim cada uma vai elegendo seu público, mas quando eles chegam até nós, a gente direciona. Que nem sempre eles pegam todas essas especialidades dentro da clínica. Alguns sim, outros não. Outros não. E, Cláudia, para quem quer falar corretamente, manter a voz em dia, a garganta em dia, quais as orientações que você passa como fonoaudióloga? Como fonoaudióloga, primeiro fazer uma consulta e uma avaliação. Tá. Cuidado. Consulte seu médico, consulte sua fono. Consulte sua fono, porque às vezes a gente dá uma dica. Veja, tudo que a gente ouve... Vinagre com sal, não é isso que manda fazer? Tudo que a gente ouve na internet nem sempre é orientado por um especialista. E aí vai pior pro especialista. Daí chega lá, mas o que você fez? Ah, fulano falou que era pra eu comer uma banana e chocolate. E daí chegou pior, né? Então, o que eu sempre digo, tem muitas mães que me perguntam, como que eu posso estimular tal coisa? Eu não sei, eu não conheço seu filho. Eu preciso avaliar seu filho para falar. Então, não é uma receita de bolo que a gente segue e vai embora. Vamos assim. Então, nem tudo eu sei, nem tudo o outro sabe. Mas é complicado você passar dicas, principalmente pela internet. As mães ficam muito bravas. Mas é isso, eu preciso conhecer a criança. Como que eu vou falar o que ela tem que fazer se eu não conheço, eu não avaliei essa criança? Eu vou estar sendo antiética de... faz assim, bota a língua lá em cima. Eu não sei a estrutura dessa boca. Eu não sei quais são... É muito complexo de você... Mas acontece isso, tá? Acontece muito. Tem muito fonoaudiólogo que se dá... Não só fonoaudiólogo, de várias áreas. Aí eu faço seu filho falar em 5 dias. Nossa, parece aqueles anúncios do poste, né? Eu faço seu filho falar, já aconteceu isso. Tem uma receita caseira da minha avó. Pega água de fevereiro ou pega um pintinho pra piar na boca. Gente. E isso existe mesmo, é sério. É sério. Que assustador. É sério, existe essa fala sim. E a gente fala, não façam isso, vão fazer uma avaliação como fonoaudiólogo. Consultem a sua fonoaudióloga. Exatamente. Muito bom. Cláudia, e para encerrar nossa conversa, qual que é o seu comporte-se como fonoaudióloga? O meu comporte-se não vamos comparar nossas crianças. Não vamos fazer um comparativo. Mas aquele meu filho, ele falou com 1 ano. Tava falando até frases. E esse não fala? Por favor, comportem-se. Comporte-se, respeite o tempo. Respeite o tempo, a individualidade, como é essa criança. Não tem como você fazer um comparativo. Às vezes essa criança pode ser... muito habilidosa em uma coisa e essa outra não. Então, não comparem. Comportem-se. Comportem-se. Aprendam. Mães, consultem a fonoaudióloga. Não comparem as crianças. E comportem-se. Obrigada, Maria Cláudia. Obrigada a você. Muito bom.